A colonização do governo britânico, serviu no comando aliado de Israel, assim que o Estado de Israel foi criado, foi jornalista, formado em História Econômica, e ao contrário do que muitos pensam, História Econômica História Econômica não é história. Não, é mais do que história, porque para você saber de economia, do que aconteceu, é mais aprofundado ainda. Então, ele tinha, assim, bastante know-how. Além disso, tinha um grande conhecimento de hebraico, outras línguas semíticas e outras línguas europeias, arcaicas, enfim. E depois, ele se especializou na língua suméria e ele sabia ler e entender o que estava contido nessas tabuletas antigas. Ele nunca traduziu nada, ok? É diferente do que... Sitchin traduziu errado. Sitchin inventou. Ele não traduziu. Ele explorou tudo que já estava traduzido, peneirou essas traduções e juntou o que ele achou mais coerente, o que fazia mais sentido, para ele entender o que aconteceu. E aí ele comparou com o Gênesis da Bíblia no original hebraico. Original não, porque o original já está perdido há muito tempo, mas vamos dizer assim, o massorético, o que chegou para nós depois das traduções e tudo mais, o que sobrou para a gente, para os judeus, inclusive, esse texto, já numa versão, digamos, alterada. O original a gente não conhece. Muito bem. Muito bem. Adão e Eva, o mito da criação. A maior parte de nós, com certeza, foi criada num lar religioso. Vamos lá, eu vou para mais uma pergunta. Responde quem quiser, tá bom? É só para eu ter uma ideia. Quantos de vocês foram criados num lar religioso, cristão, evangélico ou católico? A maioria. Uma pequena parte em religiões de proveniência africana, umbanda, candomblé, outras hinduístas, outras budistas, outros seguem a linha espiritualista, mas também há o fundamento cristão. Outros são ateus, não acreditam em nada, mas provavelmente dentro de casa teve uma formação religiosa, de alguma dessas religiões advindas do ramo abraâmico. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E todas elas contam a mesma história, que Deus criou Adão e Eva do barro e soprou neles a vida. Não é isso? É isso que a gente sabe. E a história é interessantíssima, é linda, é bonita. Os textos são alegóricos, têm uma linguagem bonita, poética. Isso, a gente conhece essa história de cor e salteado. Todo mundo conhece. Deus criou o homem do barro. Mas, apesar de toda a beleza dessa história, a maior parte de nós
sente que isso talvez seja apenas um mito para explicar algo mais complexo. Olha, a maior parte de nós também estudou nas escolas que nós viemos e evoluímos de um ancestral em comum com o macaco. E demorou muito tempo para essa teoria de Darwin ser aceita. Muito tempo. Quando ele lançou a teoria dele em 1859, em plena era vitoriana, o cara quase só não foi para a fogueira porque já tinha passado a fase das fogueiras. Ele teve muita sorte. E mesmo assim, na origem das espécies, nesse primeiro livro, ele até evitou falar a palavra evolução. Porque se você falasse em criação sem intervenção divina, era pura heresia. Pura heresia. Imagina isso. Na era vitoriana, aquela austeridade. Uau, que coragem! Muito bem. Com o tempo, vamos passar aqui. Eu já estava até esquecendo, né? Teoria da evolução de Darwin. Então, ele propõe que nós fomos evoluindo. Temos aqui o último, Homo erectus, até chegar a um estágio muito semelhante, muito próximo, de algo a se desenvolver no que nós seríamos. E isso faz muito sentido. Então, conforme a teoria de Darwin foi sendo aceita de forma geral, a fé depositada na Bíblia foi sendo enfraquecida. As pessoas preferiram escolher o lado mais lógico. Nós já não éramos mais obrigados a aceitar tudo pela fé. Só que a gente tem um probleminha com a teoria de Darwin. Nunca ficou explicado o salto que a humanidade deu, passando do Homo erectus direto para o Neandertal, sem deixar vestígios de ossadas entre um e outro. Não tem. Não tem. Mesma coisa, do Neandertal para o Cro-Magnon. Não há vestígios arqueológicos de ossadas entre esses saltos. Não tem. Do Cro-Magnon para o homem moderno, sim. Há ossadas intermediárias. Aí já temos. Mas antes disso, do Homo erectus para o Neandertal e do Neandertal para o Cro-Magnon, nada. Existem sempre candidatos ao tal elo perdido, mas eles nunca se sustentam no posto, conforme as investigações vão avançando. Sempre cai por terra. Então não tem nada conclusivo sobre isso. Uma coisa interessante. Por algum tempo, todos os gêneros, Erectus, Neandertal, Cro-Magnon, conviveram no mesmo período e um não anulou o outro. Peraí, mas se nós evoluímos, pensa, se nós evoluímos de uma parte para outra, o que ainda estava fazendo lá o Homo erectus quando já existia o Neandertal? E o que estava fazendo o Neandertal quando já existia o Cro-Magnon? Como que eles estavam convivendo no mesmo período juntos? Até cerca de 40 mil anos atrás. Então, olha só. É estranho. É estranho. A ciência não consegue explicar tudo. Não explica. E tem mais uma coisinha. Quando surgiu o Neandertal, houve um salto
Houve uma mudança súbita no DNA do ser humano. E a ciência não consegue explicar isso também. Como? Por que mudou o DNA? E olha só que interessante. Se estivéssemos seguindo o processo natural de evolução, nós não estaríamos aqui agora. Nós estaríamos lá no Homo erectus ainda. Porque esse ser simiesco já estava na Terra há 3, 4 milhões de anos. Hoje já se fala em 8 milhões de anos. Enquanto que o Neandertal surgiu a coisa de 300 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, que seja, você tem certeza sobre isso? Existem outros seres similares a ele que surgiram de 600, 700 mil anos atrás, como o Heidelbergensis, o denisovano, etc., que são similares ao Neandertal, nessa mesma fase de evolução, praticamente, com poucas diferenças. Tá. Mesmo assim, esses seres estão deslocados no ritmo evolucionário. Por quê? Se tivéssemos evoluído naturalmente, nós estaríamos lá ainda, hoje, agora, que a gente não estaria em Piruíbe vendo essa palestra. A gente estaria catando frutos caídos no chão. A gente estaria matando o bicho a pau. A gente estaria bem peludinho, com carinha de macaquinho. A gente seria mais fiesco e menos a nossa forma de hoje. O Neandertal deveria aparecer 2, 3 milhões lá na frente, não agora, não há 200 mil anos atrás. Não faz o menor sentido. Isso foi um salto gigantesco. Bom, temos a ciência falando que houve uma mudança súbita no DNA. Cerca de 200, 350 mil anos atrás. E ninguém consegue explicar por que isso aconteceu. O fato é que de seres bem simiescos, bem rústicos, que se alimentavam de carne crua, não que a gente não faça isso hoje, mas a modo como eles faziam antes era bem selvagem, né? Batendo bicho a pau, colhendo as frutas que caíam das árvores. Éramos coletores. Éramos selvagens, bebíamos água em poça d'água, andávamos com todos os animais juntos, era bem divertido. Mas, subitamente, quebrando o ciclo evolucionário, nós passamos dessas criaturas para seres mais graciosos, construtores de cidades, filósofos, médicos, professores, juízes, sacerdotes, reis, artistas, matemáticos. Como? Como? Zeharia Sitchin, no 12º planeta, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz assim: será que alguém pode me trazer um pouquinho de água? Eu esqueci a minha água lá atrás. Por favor. Bom, ele dizia o seguinte: os sumérios diziam que todas as coisas belas que eles sabiam, que eles faziam, os deuses lhes haviam ensinado.
Oba. Obrigada, Keila. Só um minutinho, por favor. Então, isso aí. Como é que aconteceu isso, então? Mistério. Se a teoria de Darwin faz sentido só até um certo ponto e não explica o elo perdido, e se as histórias da Bíblia nos parecem mitologia, histórias da carochinha, o que mais nos resta investigar, então? O que a gente pode fazer para tentar descobrir isso? Tentar entender o que aconteceu. Talvez a teoria do astronauta antigo? É uma boa alternativa. Por que não? Não deixa de ser uma teoria lógica. Para alguns, pode ser besteira. Para outros que investigam seriamente, faz todo sentido. Porque há muitas evidências no passado da Terra e da humanidade de que alguns seres bem diferentes estiveram presentes e influenciaram toda a civilização. Tudo o que aconteceu no passado. Por volta de 1840, arqueólogos ingleses e franceses fizeram descobertas incríveis. Henry Layard descobriu Nínive, a bíblica Nínive. Aquela do Jonas, né? Na baleia? É ele mesmo? Jonas, né? Então, ela existiu. Então, peraí, a Bíblia não está contando histórias da carochinha. Nínive existiu, está comprovado arqueologicamente. Então, peraí, vamos lá, vamos começar a juntar as peças. E entre dezenas de descobertas maravilhosas, templos, palácios, enormes, gigantescos, maravilhosos, com uma arquitetura incrível, joias maravilhosas, estátuas, muita coisa. Foi encontrada também a Biblioteca Real de Assurbanipal II. E dentro desta biblioteca, entre milhares de tabuletas de argila, foram encontradas 25 mil tabuletas de argila em escrita cuneiforme, que é isso aqui, essas marquinhas aqui e tal. Essas estão acondicionadas no Museu Britânico de Londres, muito bem conservadas, por sinal. Eles descobriram também algumas, poucas, em sumério original. Bem, essas tabuletas foram sendo traduzidas com o tempo, após a decifração da língua, né? E eles foram descobrindo muitas coisas. Inclusive que a mesma história que estava no Gênesis bíblico já havia sido contada antes nessas tabuletas muito mais antigas. Muito mais antigas. E há uma, já falando de um dilúvio, de um Noé, etc. Já estava tudo ali. E tinha essa tabuleta em forma de tijolão, escrita nos 4 lados. Tá? Aqui nós temos a primeira lista, que é essa que está aqui, ó, né? A lista protodinástica dos reis sumérios, que começa dizendo: Anulim de Eridu governou 8 Shars, ou seja, 30.000 anos. Cada Shar, que é uma unidade
matemática, equivalente a 3.600 anos. Então você soma 8 chars, 3.600 mais 3.600, 30 mil anos. De 454 mil até o ano 388.800 antes do dilúvio. Antes. Óbvio. Aí você vai vendo e vai descendo até o último, que é o Sin Sudur ou Ziusudra, que é o Noé sumério, o herói do dilúvio, que viveu, que governou 36 mil anos até o dilúvio. E aí, acabou. Muito bem. Quando os arqueólogos acharam isso, conseguiram decifrar esses textos, eles falaram, isso é mitologia, óbvio, ninguém vive tanto tempo, é óbvio que é mitologia. É óbvio. Não levaram a sério. É claro que não. Ninguém vive 30 mil anos. E isso é só o tempo de governo deles. Não é o tempo de vida. É o tempo de governo. Enfim. Bom, aí entra o Zeharia Sitchin. Conforme os textos foram sendo traduzidos e disponíveis, lá pelos anos 50, Sitchin já estudava esses textos, já se interessava por isso. Então, como eu disse antes, ele catou uma compilação de traduções que para ele eram mais coerentes. Ele juntou aquilo, peneirou o que era mais coerente para ele. E ele publicou esse livro que muita gente conhece, que é o 12º Planeta. Depois de 30 anos de pesquisa. Não foi do dia para a noite, não foi em 6 meses. O cara não estava brincando de serviço. Ele pesquisou muito antes. Muito. E acontece que o trabalho dele pode explicar com muita coerência o que aconteceu no passado da Terra. E como ele conseguiu decifrar a história de deuses que vieram do céu para a Terra e criaram o homem. Isso está na Bíblia, isso está nas tabuletas sumérias. Mas, quando foram descobertas, 1800 e bolinha, ninguém tinha conhecimento espacial, tecnológico. Como que eles iam compreender o que estava ali? Mitologia. Já Sitchin pôde perceber, naqueles textos alegóricos, que o que estava sendo dito ali era uma história real. Bem real. Então, ele encontrou essa história de deuses que vieram do céu. Anunnaki quer dizer isso. Aqueles que do céu vieram para a terra. Há controvérsia sobre o significado das palavras. Em algumas traduções pode significar semente do príncipe, filhos de Anu, mas dá tudo na mesma, tá? Que a semente do príncipe é referente a Anu, que é o rei dos céus. Então, de qualquer forma, os filhos do Deus que está no céu, os deuses que estão na terra são filhos do Deus que está no céu. Então, os Anunnaki são aqueles que vieram do céu para a terra e criaram a humanidade. E eles são conhecidos na Bíblia como Elohim, Nefilim, Anakim, Adonai, Yahvé, Elion. Diversos são os epítetos para esses antigos deuses. E essa história está contada em todas as mitologias. Muda-se alguns detalhes, mudam-se os nomes dos personagens,
Mas o miolo da narrativa é sempre o mesmo. Deuses que desceram do céu e criaram o homem. Isso em todas as mitologias do mundo antigo, dos 4 cantos do mundo. Em qualquer uma, é tudo igual, é a mesma história. Aí tem. Caramba! Bem, pelo texto sumério, Enuma Elish, nós encontramos a palavra Nibir, não no formato como a gente conhece, como Zihar Yassiti nos mostrou, Nibiru, mas Nibir, significando travessia. E esse seria, então, o 12º corpo celestial. Tá? Não é 12º planeta. 12º planeta é o nome que a editora deu para o livro dele. Tá? Mas os sumérios contavam 12 corpos celestiais, incluindo... Um pouquinho. Tá. Incluindo o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, a Lua da Terra, Marte. Aí temos o cinturão. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Não temos Plutão aqui porque o coitado foi rebaixado, mas segundo Sitchin, os sumérios também contavam Plutão, que nos textos são conhecidos como Gaga. Bem, toda teoria tem pontas soltas, certo? Ele pode não estar certo em todos os detalhes, e esses detalhes têm que ser resolvidos. Mais cedo ou mais tarde a gente vai entender direitinho o que aconteceu. Mas, no geral, faz muito sentido, certo? Então, mais Nibiru, 12. E temos uma tabuleta, K3558, que confirma o número dos corpos celestes de Mumu, que é sistema solar sumério, é 12. 12. Se tem Plutão, ou se é outra lua, por exemplo, de Saturno, Titã, de repente não é Plutão, talvez seja outra lua, mas são 12 principais. Tá certo a conta. Água. Bom, então Nibiru, o planeta Nibiru, referido no Enuma Elish, são essas tabletas aqui, tudo em fragmentos, mais conhecidas como as 7 tábuas da criação. Tem aqui, mas obrigada, muito obrigada. Muitos textos, a maior parte está apagado ali, mas dá para entender boa parte do que conta. E Enuma Elish quer dizer, é a primeira frase do texto que quer dizer, quando nas alturas. E aí nós vamos ver a mesma história que está ali no Gênesis bíblico. A cosmogonia do sistema solar. Foi criado os céus e a terra e a luz e etc e tal, tudo aquilo que a gente conhece até a criação do homem. Tá tudo aí. E como eles criaram, misturando o código genético dos Anunnaki, de um dos Anunnaki, tem até o nome do cara lá no texto, com o ser primitivo que já existia na Terra. Eu acho isso fascinante. Eu não sei vocês, mas para mim isso é fascinante. Bem, aí temos, então, o sistema solar e o porquê de ser 12º planeta. Nibiru, a pictografia dele é uma cruz. A cruz é um dos símbolos mais antigos do mundo, muito antes do cristianismo, né, da gente ligar esse símbolo a Jesus, e um símbolo com radiação, né? Isso também está nos livros do Zihar Yassiti, mostrando que é um corpo com grande força magnética, irradiando bastante energia, certo? Nibiru. E no Enuma Elish, um pedacinho, um trecho que fala sobre ele. Ele perscruta o escondido conhecimento. Ele vê
todos os quadrantes do universo. O grande planeta. A sua aparência, vermelho escuro, o mais radiante dos planetas ele é. Isso já mudado por Sitchin, né? Ele já está clareando os textos. Óbvio que a linguagem no texto está mais alegórica, né? Enfim. E, segundo a teoria dele, esse planeta teria uma órbita de 3.600 anos, um char em sentido horário, numa elíptica bem alongada, passando entre Júpiter e Marte, bem aqui onde está o cinturão de asteroides, que parece ser os destroços de um antigo planeta que talvez tenha existido e que se chama de Tiamat, que foi o planeta que deu origem à Terra. Então, atraído para o nosso sistema solar, esse planeta que saiu de Órion foi atraído e ficou em órbita do Sol, fazendo parte da nossa família. Muito bem. Ok, até aí tudo bem. E né, durante a colisão com Tiamat, eu não sei se vocês conhecem essa história, está também no Melite, a batalha celestial, que muita gente acha que é uma batalha entre deuses, e na verdade estamos falando de uma batalha cosmogônica, de choque de planetas, né? Trombou, bateu, um foi destruído, o outro sobreviveu, e houve uma panspermia, passando material de Nibiru e de Tiamat para o que sobrou dela, que é a Terra. Isso na teoria de Sitchin. Vamos considerar, né? Vamos falar, é uma teoria, ok? E é o que dá a entender os textos. Enfim. Mas enfim, afinal de contas, tudo bem, até aí a gente já entendeu. Deuses vieram de outro planeta, esse planeta é Nibiru. Ele tem uma órbita proposta como sendo de 3.600 anos em volta do Sol. Então, segundo o Sitchin, ainda faltariam 900 anos para ele ser avistado aqui dentro do sistema solar. Há controvérsia sobre essa teoria. Há muitos... tem gente que fala que é impossível ele passar por aqui sem causar danos dentro do sistema, mexer com tudo e quebrar tudo e arrebentar tudo. Embora que ele sempre passe aqui entre Júpiter e Marte, na teoria de Sitchin, proposta por ele, exatamente onde estão o cinturão. Tem muito espaço aqui para passar, se for esse o caso, se a teoria estiver correta. Tem bastante espaço. É lógico que ele vai empurrar umas pedrinhas, né? Isso pode ser um pouquinho desastroso. Mas tudo bem, não acontece toda hora. Mas por que esses deuses vieram para a Terra? Vieram fazer o que aqui, há 450 mil anos atrás? Eles vieram, segundo Sitchin, em busca de ouro para consertar a atmosfera do planeta deles. O que faz muito sentido. Os textos sumérios não falam exatamente em ouro. Eu não encontrei muitas referências sobre ouro, mas minérios. Sitchin é que chegou nessa conclusão através da investigação de outras mitologias que falam a mesma coisa e citam ouro. Por exemplo, na mitologia egípcia existe até deixa eu ver se eu lembro. A carne, o ouro é a carne dos deuses. Isso é uma referência forte. Por que a carne dos deuses? Não que eles fossem feitos de ouro, mas a necessidade deles em cima desse minério, desse material. É interessante isso. É tão profundo que é a carne dos deuses. Então era uma coisa muito necessária para eles. Então Sitchin, investigando outras mitologias, porque ele não estudou somente a Suméria, concluiu que
já que nós, hoje em dia, usamos o ouro para tudo, desde componentes eletrônicos, a motores de avião, as nossas sondas são revestidas de ouro. O ouro é um ótimo isolante. Ele é um material que trabalha. Ele é excelente para tudo. A gente usa até para uns creme para ficar bonito. Eu não, porque eu não tenho dinheiro. Mas, enfim. Então, eles vieram atrás do ouro. E começaram a escavar tudo, e procurar, e ficaram nessa função 40 chafres, que dá um período de 120 mil anos. É isso, Davi? Um pouquinho mais. Mais ou menos uns 140, 120 anos, eles ficaram ali, os astronautas, as equipes, as pequenas equipes que chegaram, ficaram ali minerando. E foi passando o tempo, e esses jovens que chegaram aqui foram ficando doentes. Por quê? O ciclo de Nibiru e da Terra são diferentes. Nibiru leva 3.600 anos para dar uma volta em torno do Sol, bem devagar. A Terra não, 365 dias. Passou um ano. Imagina, você vai para um planeta, você mora aqui na Terra, que tem uma órbita de 365 dias, e vai para um que tem 35 dias em volta do Sol. Como é que você ia se sentir? Mal. Outra, você ia envelhecer mais rápido. E isso estava acontecendo com eles. Afetou totalmente o metabolismo deles. Eles não estavam aguentando. Eles vieram com ração de astronauta nas naves. Eles não, ainda, diz a Bíblia, ainda não existia o homem para lavrar o solo. Ainda não existia o homem para pastorear. Eles estavam aqui em umas condições bastante rústicas. Depois de um certo tempo, essa garotada, que era sempre substituída por uma equipe nova, em busca de aventura, só que chegava aqui e ia para o fundo da terra minerar, não aguentaram. Foram ficando doentes, se revoltaram, teve uma rebelião. Não vamos mais pegar na picareta e pronto. Se vira, estamos indo embora. Bom, os líderes Anunnaki se reuniram e depois de longas discussões filosóficas, vamos usar máquinas. Sim, né? Nós temos máquinas muito poderosas para cortar montanhas, etc., mas não temos máquinas apropriadas para entrar no fundo da Terra e selecionar o material. Nós não temos essa capacidade ainda. Então, provavelmente os Anunnaki tinham uma tecnologia avançada o suficiente para ter máquinas poderosas. Hoje nós temos evidências até de cidades escavadas em 3D. Parece uma impressora 3D gigantesca. Tem cidades na Índia que você fala, não, que dizem que os monges esculpiram com cinzéis. Eu vou avançar um pouquinho o papo, porque não vai ter como eu contar tudo para vocês hoje. Mas, enfim, depois de longas discussões, os Anunnaki resolveram criar um trabalhador primitivo. Certo? E nós temos essa cópia de um selo cilíndrico com Ningzida, filho de Enki, que está com um tubo de ensaio nas mãos, ou que parece ser, e Niruzarg, com a criatura criada, o homem. O título do nome dela e depois falando, eu criei com as minhas mãos, eu o fiz. Toda orgulhosa. Mas isso depois de muitas experiências que deram errado. Então esses mitos de centauros, minotauros, sereias, faunos, isso pode ser verdade. Porque para criar, para chegar no Homo sapiens, eles
cometeram muitas besteiras, criaram muitas quimeras. Essas lendas podem ser verdadeiras. Enfim, até que eles acertaram. E o ser que eles criaram foi a partir do Homo erectus, naquela fase que a gente conversou no começo, cruzado com o DNA dos Anunnaki, surgiu este outro ser mais aprimorado, os Neandertais. Eu vou pôr como os Neandertais, ok? Pode ser algum outro ser similar da mesma época e tal. Vamos pôr como Homo sapiens neanderthalenses, tá? Um tipo rústico, muito apropriado para o trabalho pesado, inteligente o suficiente para entender e cumprir as ordens, podia se comunicar, ele falava, apesar da fala arrastada, ele se comunicava. Ao contrário do que muita gente que acha que só gruinho, não, eles falavam. Meio pesadão assim, talvez mais ainda, mas falavam. E é interessante, o professor Westcott, presidente da Faculdade de Antropologia de Madison University dos Estados Unidos, no livro The Divine Animal, diz em seus estudos que a espécie Sapiens apresenta reações emocionais e atitudes sociais típicas de espécies domesticadas. Nossa. Muito bem. O autor da experiência genética é o deus sumério do conhecimento, Enki, que significa Senhor da Terra. Ou um outro nome, são vários epítetos, né? É aquele cuja casa é a água. Ele é a serpente do Éden, citada no Gênesis. Aquele que deu o fruto do conhecimento para Eva, que nada mais é do que uma experiência genética que possibilitou que Eva pudesse se reproduzir, porque esses seres criados em laboratório, por serem híbridos, assim como acontece no caso da mula, que é o cruzamento do burro com o cavalo, a mula é estéril. E esse primeiro casal e os clones deles, porque foram feitos vários clones a partir desse casal, para o trabalho, eles foram poupados, os primeiros foram poupados, foram criados como filhos. A outra turma, quando conseguia pegar na picareta, ia para baixo da terra. Cavar, cavar, cavar. Depois, no final do dia, iam dormir nas cavernas. Muito bem. Me perdi. Estamos aqui. Então, assim, o Enki é o criador do Homo sapiens, o autor da engenharia genética que avançou o Homo erectus para o Neandertal. E Enlil é o cara que expulsou os caras do Éden. Porque quando percebeu o resultado de uma outra alteração genética que possibilitava esses seres se multiplicarem sozinhos, sem a necessidade de clonagem, ficou pé da vida. Falou, esses caras vão aumentar, vão se multiplicar. Olha o nosso número e olha o deles. Daqui a pouquinho eles forram a terra inteira. Sai daqui com eles, sua serpente! E expulsou eles do Jardim do Éden, que nada mais era do que um jardim botânico, onde eles cultivavam diversas espécies de plantas, etc. Então, bom, Enlil expulsou, e Enlil era o líder da missão, então ele tinha responsabilidade sobre isso, ele não queria que desse errado. Mandou embora mesmo. Mais tarde, Enki, vendo que o avanço dele, o experimento dele estava regredindo de alguma forma, por causa das diversas relações consanguíneas, ele deu um jeito de avançar essa espécie. Como? Agora já não era mais dentro de um laboratório, mas embaixo da sombra de uma árvore. Ele pegou descendentes dos Neandertais, duas meninas Neandertais bonitinhas, e transou com elas, e gerou filhos com elas.
E esses filhos, o resultado é uma raça mais avançada, já no estágio evolutivo dos Cro-Magnon. Mais delicada, mais inteligente, mais próxima à imagem e semelhança deles. Bom, eu tenho muito pouco tempo, eu acho que eu já passei meu tempo. 5 minutos. Então, estudos genéticos fizeram análises do DNA fóssil das mulheres neandertais e perceberam que o DNA mitocondrial, que é passado exclusivamente da mãe para o filho, de ambos os sexos, concluíram que nós compartilhamos 2,5% a 4% do DNA com os neandertais. Agora, fazendo análise a partir do cromossomo Y, os pesquisadores observaram que, aparentemente, o DNA deles não foi passado para os humanos modernos. Ué, por quê? Porque o Y é um Anunnaki. E depois veio o dilúvio, que não foi um castigo divino, mas que foi muito bem aproveitado por Enlil para tentar exterminar essa nova raça que nascia. Porque ele tinha medo das consequências, ele não queria que a gente se multiplicasse. E diversos outros problemas. Fora que os tais anjos caídos começaram a se relacionar com as mulheres da terra, achando elas bonitinhas e tal. E nada bom. Então, se multiplicaram e foram se multiplicando. Aí surgiu Noé. Do cruzamento dos Anunnaki com os Cro-Magnon, surgiu o homem moderno. Depois do dilúvio, a relação dos Anunnaki com a gente mudou bastante. Nós passamos de escravos, sim, nós fomos. Não nós, mas aquela primeira geração criada em laboratório, sim. Foi com esse objetivo, um trabalhador primitivo. Isso está na Bíblia. Deus pôs o homem no jardim para que dele cuidasse. Quem não entendeu ainda? Isso é óbvio. Bom, vamos lá. Então, depois do dilúvio, essa relação entre nós, seres do céu e seres da terra, mudou. E nós passamos de escravos a coadjuvantes na história do mundo. E veio a Suméria, e veio o Egito, e veio a China, e vieram todas essas civilizações, reinos caíram, reinos se levantaram, e aqui estamos nós, e tudo que nós somos hoje, somos o resultado do encontro com esses seres que do céu vieram, os Anunnaki. E em todas as culturas temos diversas representações deles. Aqui é o Enki, como o Anis, ele na cultura hindu. No Egito nós temos todos os deuses retratados com carinha de bichinho, etc. Na Grécia eles são humanos. Zeus, deus do trovão da Grécia. Na África ele é Xangô, nos países nórdicos ele é Thor, no Japão ele é Haiji, mas todos surgiram do deus Ishkur, mesopotâmico, muito mais antigo. Enfim, é isso. Tchau.